Marketing 360 graus é porque a gente vai falar de todo o ciclo da experiência, né? Então a gente tem a parte do estímulo, o que que estimula, né? Ações ali do outro lado que possam desencadear numa venda, que tipo de emoções a gente quer estimular lá do outro lado e a experiência como um todo, né? Qual é a experiência que melhor vai ajudar a gente a ter uma venda lá no final? E hoje a gente vai falar de um tema que pega um pouco dos dois iniciais, né? Estímulo e emoção. Embora ele esteja muito relacionado ao estímulo, né? Mas vamos começar com esse preceito do livro Predictable Irrational, né? Que é Irracionalmente Previsível, do Dan Ariely. Esse livro ele fala um pouco sobre como as emoções e como as decisões, né? São frequentemente influenciadas por fatores emocionais, mesmo quando elas parecem racionais. Aí eu trouxe até uma imagem, né, feita em IA, muito sobre joias, né? Então, muitas das vezes a gente vê pessoas gastando muita grana em joia. Eu vejo muito programa no Story Channel e eles têm um programa que é muito interessante que mostra os chineses, né? Os multibilionários chineses. E tem um cara que ele tem um cordão de ouro que tem uma NFT. Lembra da NFT? Na época que Sim, bombava, que era aquelas imagens que valiam milhões de dólares? E sim. aí o cara tinha um cordão e ficava rodando ali um monte de NFT. Então, além do cara ter ouro no cordão, um boné de ouro, então assim, quando o cara chegava na loja, a loja inteira parava para atender o cara. Um desses caras que ficaram aí bilionários com o crescimento da China e que acaba gastando fortuna por uma questão totalmente emocional, né? Que não é uma questão prática nenhuma. Então, eu até brinquei, né? Botei aqui um abacaxi de ouro com cravejado de diamantes, né? Que é uma... Então, as emoções, elas têm maior impacto nas decisões de compra do que a lógica. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui a tela, se der ruim, vocês me avisem, mas é para justamente falar por que que as emoções, elas têm maior poder, né, sobre o nosso cérebro. Primeiro, pegar aqui, ó, o nosso cérebro. A parte das emoções, ela está relacionada ao sistema límbico. Deixa eu ver, deixa eu arrumar aqui um ângulo para ficar legal para vocês. Beleza. O sistema límbico, ele é essa parte aqui. Peraí. Não está compartilhando essa tela, não, Alexandre. Está parado no slide. Tá parado já, vocês não estão vendo a minha imagem, não? Então eu acho que eu tenho que Eu estou vendo só pequenininho. Tá, Agora então eu tenho sim. que descompartilhar o slide. Entendi, beleza. Isso, Só agora para sim. organizar. Beleza. Então, beleza. O sistema límbico, ele tem essa parte toda do cérebro, né? Uma parte bem grande do cérebro. Qual é a questão? A gente tem duas vias, que são as vias emocionais e a via de razão. A via emocional, ela pega toda a parte do tronco encefálico, que é essa parte de baixo, e todo o sistema límbico. Então, isso significa que ela ocupa uma área muito grande do cérebro. E ela tem diversas áreas que são exclusivas para as partes emocionais. Então, o que que isso significa? Que o nosso sistema padrão, ele é emocional. E aí, de vez em quando, a gente liga a razão. Por que isso? Porque a razão ela é muito cara. Toda vez que a gente tem que acionar o córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal ele gasta muita energia. Então a gente tem que sair do modo padrão e entrar no modo onde a gente vai tomar uma decisão. E isso vai custar muita energia para o nosso cérebro. Por isso que a gente recebe, né, eu sempre falo isso, 11 terabytes de informação do ambiente, a gente só tem consciência de 40 bytes. Porque o resto da informação, ela está sendo o tempo todo processada dentro do nosso cérebro, ela vai aqui para o nosso sistema límbico, que além de ser a área da emoção, aqui no nosso hipocampo, né? Deixa eu tirar aqui mais um pedacinho do cérebro. Mas essa área aqui, esse vácuo, essa área aqui, né? Que é o nosso hipocampo, né? Esse vácuo, esse buraco aqui, que na verdade está preenchido com essa áreazinha aqui, que desse lado aqui tem a ínsula, que é a área das dúvidas, né? Então, toda vez que a gente olha para um produto ou um serviço e fala, putz, eu quero comprar, mas essa cor não é a cor que eu quero. É essa areazinha aqui, ó, que a gente consegue verificar lá na ressonância magnética funcional. Então, basicamente, pessoal, lá no a área da memória, ela está conectada à área emocional.
E se eu estou o tempo todo no ambiente recebendo informação através dos sentidos e correlacionando essa informação com a experiência que eu tenho, significa que eu estou o tempo inteiro conectando as informações do ambiente com a minha memória. E aí eu estou correlacionando essa memória para entender se aquilo é bom ou ruim. E aí, de vez em quando, ele liga, ele sai do piloto automático para a gente ir para o sistema racional, né? Então você fica lá fazendo as suas coisas no automático. De vez em quando você tem que tomar uma decisão que está fora ali daquele automático e aí você gasta mais energia. Por isso que a gente normalmente a gente está nesse sistema. Por isso que alguns neurocientistas falam que a gente não tem livre-arbítrio, mas eu já falei muito sobre isso, não preciso falar novamente, né? Vou voltar aqui para nosso compartilhamento. Então, as emoções, elas têm maior impacto nas decisões de compra do que a lógica. Então, toda vez que a gente vê um produto, um serviço, primeiro a gente vai ver diversas coisas como peso, altura, a qualidade, se o sentido é legal, se a imagem é bonita. E aí aqueles estímulos diferentes são conectados no cérebro e aí a gente começa a correlacionar com preço, com esse tipo de coisa, né? Então, eu lembro até muito da experiência que a gente fez com hambúrgueres do McDonald's, né? Que as pessoas não queriam escolher aquele hambúrguer preto, eu já falei várias vezes sobre isso, mas sempre no Focus Group, quando a gente perguntava por que que você não escolheu, elas falavam, porque eu vou pagar pelo outro. Então, o preço, ele entra depois, né? Você olha, você gosta, a gente via lá o interesse no eletroencefalograma da pessoa consumir aquele hambúrguer preto, mas ela virava depois e freava e ia para o outro hambúrguer. E aí, nesse momento, a gente não sabia por quê, mas a gente via que o interesse era alto. E aí, no Focus Group, ela falava: se eu tivesse que pagar por um hambúrguer, eu pagaria pelos que eu já conheço, né? E a gente, em nenhum momento, falou que a pessoa precisava pagar, muito pelo contrário, o hambúrguer estava ali à vontade. Mas olha como o preço, né, ele entra. Então, ele entra depois. Ele entra depois que a gente se encanta com aquele produto e vai na hora de pagar e fala: putz, esse preço aqui não rola, né? Então, o que que acontece? O que que o pessoal da propaganda já entendeu? Que campanhas emocionais com histórias inspiradoras ou mensagens que evocam pertencimento podem aumentar a conexão com o consumo, né? Então, histórias inspiradoras, dependendo do seu produto, né? A Nike é craque em fazer isso, né? Por quê? Porque o produto dela, ele precisa que você alcance outros patamares. Então, ele tenta inspirar você, né? Outra questão é o pertencimento. Sempre as marcas que são as maiores marcas nos seus segmentos, elas têm uma comunidade que segue elas. Então, por exemplo, o cara que compra uma Harley Davidson, ele gosta tanto daquela marca ao ponto de tatuar no braço dele a Harley Davidson, né? Pessoal que compra a Apple, né? Pega lá o produto, ganha aquele adesivinho que só ganha, só tem aquele adesivinho quem compra um produto da Apple e cola lá no carro, né? Então o cara faz propaganda gratuitamente daquele produto para dizer que ele tem. Por quê? Porque é um símbolo de status, né? Então quando a gente tem uma conexão, uma sensação de pertencimento, a gente tende, né, a gerar mais conexão com a marca. Por isso que as pessoas fazem clube de fidelidade, né? Por isso que as pessoas fazem diversos tipos de campanhas para justamente tentar trazer o cliente mais próximo. Em restaurante, né, por exemplo, é uma coisa que o pessoal faz é botar aquela linha de visão, né? No marketing de serviço a gente chama isso de linha de visão. E aí, quem já foi lá em Angra, naquele restaurante Recanto das Canoas, né? Que fica ali na Ilha da Jipoia, um pouquinho antes da Ilha do Dentista, o restaurante simplesmente no meio do salão do restaurante é um aquário onde você vê os cozinheiros fazendo toda a comida, né? Então aquilo ali gera uma conexão absurda e um senso de qualidade estratosférico, né? Então o cara tá ali comendo peixe, comendo um monte de coisa meio complicada de se comer, mas na verdade ele tá vendo ali todos os processos, os chefes, né? Obviamente é um restaurante caríssimo de se comer, mas, né, ele gera essa sensação de pertencimento. Então vamos lá, estudos sobre como a ativação do sistema límbico, né? Então aquele que a gente acabou de falar agora, né? Que é o sistema padrão ali do reconhecimento do nosso cérebro, mas não é objetivo, ele é subjetivo. Ele é padrão porque ele vai fazendo conexões com o que a gente está vendo no ambiente e o que a gente viu no passado para, inclusive, rastrear algum perigo. E aí o papel de rastrear o perigo
é dessa. Ih, caramba. É dessa área aqui, da amígdala, né? A amígdala cerebral, deixa eu cortar aqui novamente para a gente poder ver. A amígdala cerebral, pessoal, ela fica aqui na pontinha, né? Ela fica aqui na pontinha. E ele é o radar do perigo, né? O que que acontece? Quando a informação ela vem aqui pelo tronco encefálico dos nossos sentidos, ela vai passar primeiro pelo sistema SARA, que ele está por aqui. Peraí, deixa eu passar direitinho dele aqui, ó. Ele vai estar por aqui, que é o sistema ativador reticular anterior. É o nosso, é o algoritmo do nosso cérebro, né? Eu sempre gosto de falar sobre ele. Se você resolveu comprar e tem dinheiro para comprar uma Land Rover verde abacate, né? Você amanhã começa a ver Land Rover verde abacate. O que que precisa? Significa que ele então, já que ele é o meu algoritmo de rastreamento sensorial, né? Tudo aquilo que eu quero muito, ele vai aparecer e vai destacar para mim no meu, vai sair do meu modo de atenção padrão e ele vai destacar aquela informação para mim. Então significa que eu quero aprender matemática, então toda vez que eu quiser falar sobre equação, saber sobre equação do segundo grau, eu vou aparecer e o sistema SARA vai trazer essa informação para mim? Não, não vai. Porque tem que estar colado com a emoção. É aquilo que eu sempre falo, né? Se alguém lembra, todo mundo aqui provavelmente lembra o que estava fazendo no 11 de setembro, quando o avião bateu nas Torres Gêmeas. Por quê? Porque foi uma coisa muito emocionante. Imagina para os americanos, né, lá nos Estados Unidos. Se para a gente se lembra do que estava fazendo, imagina eles lá. Mas por quê? Porque a emoção conectou ali com a informação. Então colou na memória. O sistema SARA é mais ou menos a mesma coisa. Aquilo que está muito no nosso radar emocional ele vai ser destacado. É o que a gente chama de saliência, né? Então, quando a gente vai analisar ali, por exemplo, no EEG, a gente vê uma saliência no sensor que fica aqui no córtex occipital. Então, quando a gente vê essa saliência, a gente vê que teve algo que foi destacado no sentido visual ali. Se aquilo ali combinar com uma ativação aqui no tronco encefálico, nessa áreazinha aqui, onde fica o sistema SARA, pode ser, né? Isso indica, não é um batimento de martelo de juiz, né? Mas isso indica que aquela informação foi destacada pelo sistema SARA, né? Então, isso precisa estar colado emocionalmente. E a amígdala, né, que é essa área do perigo, toda vez que a gente vê alguma coisa perigosa, né, na nossa frente, a amígdala, ela passa essa informação para nós, para a gente reagir 3 vezes mais rápido do que quando é uma informação comum. Então, por isso que quando a gente vê algum problema na nossa frente, né? Eu brinco muito que assim, quando alguém joga uma pedrinha, né? Quando a gente era criança, e você desviava e você achava que era o Homem-Aranha, porque desviou da pedra e você nem sabia que estava vindo uma pedra na sua direção, aquilo ali, na verdade, não é porque você era o Homem-Aranha, era por conta da sua amígdala, né? Ela destacou, ela fez uma saliência daquela informação, e aí ela acionou o teu córtex somatosensorial, que é, não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa areazinha aqui, depois eu mostro ela, eu vou falar dela de novo, né? É mais ou menos aqui no meio, entre o lóbulo parietal e o temporal, aqui no meio da nossa cabeça, né? No meio, exatamente no meio, de cima para baixo. E o que que isso tem a ver com vendas, Alexandre? O que que isso tem a ver com neuromarketing? A amígdala, pessoal, quando ela é ativada, ela influencia compras impulsivas, né? E muitas marcas já sabem disso. Então, eu vou trazer um primeiro case aqui para vocês, que é a amígdala em ação. Nesse case, a gente vai mostrar como as emoções impulsionam as decisões e como uma marca muito conhecida no mercado utilizou essa informação para poder aumentar suas vendas de uma forma muito grande. Então, vamos começar falando sobre a neurociência por trás dessa propaganda, né? Primeira coisa, pessoal, ver um produto tóxico faz com que o corpo materno reaja, né? Inclusive o coração da mãe ele começa a bater mais rápido, porque aquilo ali aciona a amígdala e uma das reações da amígdala, ela está relacionada ao nosso sistema nervoso simpático, que por mais que o nome seja simpático, ele não está relacionado a uma coisa boa. Ele está relacionado ao nosso sistema de luta e fuga, né? Então, quando
o nosso sistema nervoso simpático é acionado, uma das reações fisiológicas é o nosso batimento cardíaco aumentado. A outra reação é o aumento da pupila, né? É o sangue ir para áreas como as mãos e os pés, então você fica preparado para aquele momento de luta e fuga, né? Mas nas mães, excepcionalmente, isso acontece quando elas veem um produto tóxico, né? Quando elas veem alguma coisa tóxica. E isso é um grande problema quando você quer vender, por exemplo, um produto tóxico como um inseticida. Concordam? Quando a mãe vê o inseticida, ela já não quer comprar, cara. E aí o que que acontece? O SBP, ele precisou entender algo que dava mais medo nas mães do que o produto tóxico, né? Então tem que medir o que que dá mais medo nas mães do que um produto tóxico para eu poder trabalhar dessa maneira, né? Porque senão, como é que eu vou vender, né, o SBP que não tem cheiro, que ele é um escudo invisível, que ele mata só os insetos, né? Que a propaganda faz questão de enfatizar. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso descobrir algo que cause mais medo na mãe do que o produto tóxico. E o pior é que a amígdala, né, que é essa área que a gente falou agora, ela aciona a ínsula, que é aquela área pequenininha que eu mostrei lá dentro, né, pertinho do hipocampo. A gente tem aqui o neocórtex, que é essa parte toda enrugada, né, com os sulcos. E aí, se a gente tirasse uma fatia, imagina que o nosso cérebro é como se fosse uma laranja, né, ele vai saindo em camadas. Então, imagina que a gente tirasse essa primeira fatia, a casca, que é o neocórtex, e aí a ínsula ela tá ali embaixo. Então a ínsula, que é a parte da dúvida, olha que merda. Cara, você olha o produto tóxico, antes de você raciocinar, a amígdala aciona a ínsula, né? E aí ela já fala assim, putz, eu quero me afastar desse produto. Então, antes da pessoa raciocinar, ela já é afastada do meu produto. Que merda, hein? Olha como é que eu vou vender um negócio desse. Inconscientemente a pessoa se afasta do meu produto. E agora? A outra questão é que o cérebro materno ele é super vigilante. Então, na pré-história, provavelmente isso salvou muitos bebês de serem devorados por animais, né? E aí o que o professor Richard Davidson, diretor lá do Laboratório de Neurociência da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, descobriu foi que sentir repulsa por um produto tem como consequência considerar que o concorrente é melhor, ou seja, é uma espécie de efeito contraste. Então, por isso que quando, né, sai uma notícia ruim sobre um concorrente, né, por exemplo, o Burger King, o McDonald's vende mais. Por isso que quando sai lá o Cristiano Ronaldo falando mal da Coca-Cola, né, as ações da Coca-Cola caem, né? Porque gera uma espécie de efeito contraste. E foi aí que o SBP gerou a grande sacada. Beleza, eu vou gerar um Ok. efeito contraste no cérebro dessas mães, né, que precisam comprar esse produto, que é um produto que elas não querem comprar e que é um produto que elas não querem comprar de uma maneira tão forte que quando elas olham para o produto, inconscientemente elas já se afastam. Elas já viram o olho, elas já viram o carrinho, né? A menos que uma barata esteja atacando ela na cama, ela não quer saber do SBP, né? Só que o negócio é que gerar esse É o tipo de do meio ali. sentimento é a melhor forma de fazer Não, com é que lá o dentro. cérebro ele gere esse É lá conhecimento dentro, de marca a Isabela. longo prazo, né? É o do meio ali Então, dentro. outra questão que é importante aqui é o seguinte: produtos saudáveis eles normalmente são mais caros, né? O que é uma experiência desagradável para o cérebro. Então, quando eu vou destacar o meu produto, além dele ser um produto que ninguém quer comprar, ele ainda é mais caro do que os concorrentes. Por quê? Porque eu botei uma tecnologia nesse produto que torna ele mais saudável, que torna ele sem cheiro, que torna, quer dizer, com cheirinho gostoso, que torna ele bom não, né? Mas vou dizer que torna ele não prejudicial, né, aos seres humanos, aos animais, né, ao cachorro, ao gato, aos pets. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que vender um produto que ninguém quer, que a mãe não quer comprar, que é a decisora desse produto normalmente, e ainda é mais caro que o concorrente. E aí, pessoal, Isabela, novamente, cuidado, Isabela. feito Tá o fazendo aí o contraste. quê? Oi? Hum. Oi, Guto? Não, acho que ele estava falando lá em outro lugar. Então, novamente, né, a gente parte para esse efeito contraste, né?
Por quê? Porque os produtos saudáveis, eles são capazes de acalmar a amígdala materna. E aí o SBP foi para o mercado, foi entender como é que aquilo ali funcionava, e ele descobriu ainda uma coisa contrária, que ele não precisava, é, como é que eu vou dizer, conquistar todas as mães, ele precisava conquistar somente algumas delas. Porque, infelizmente, aqui o nosso grupo é hegemonicamente masculino nesse momento, né? Mas senão a gente poderia estar falando com as mulheres nesse momento. As mães, né, elas trocam muitas informações sobre produtos. Agora, vocês imaginem nas redes sociais, né? Existem milhares para ser, deve ser aqui no Rio de Janeiro cidade, né? Mas existem milhões, provavelmente bilhões de grupos aí de mães trocando informações, né? Seja no WhatsApp, no Facebook, os grupos de comunidades, em blogs, em cursos, né? Trocando informações sobre produtos de criança, né? Inclusive tem grupos pagos onde as mães ficam ali só para trocar informações sobre o produto. Como o grupo é pago, as informações elas tendem a ser verídicas, né? Então não é aquele pessoal compartilhando qualquer coisa, são compartilhamentos do que elas realmente usam, né? Então o que que acontece? Se eu cativar algumas mães, ou seja, se eu cativar alguns players desse mercado, já que elas cooperam entre si, eu vou conseguir trabalhar isso. Bom, beleza. Então agora eu já sei que o meu produto ele precisa gerar um problema pior do que o problema dele ser tóxico e eu vou ter que usar agora o problema para mim, que é ele ser mais caro por ele ser saudável, como uma força. Porque ele é mais caro porque ele é saudável, mas justamente por conta disso, as mães vão gostar disso, né? E aí uma outra coisa que acalma a amígdala são as imagens relaxantes. E aí o que que o SBP fez? Ah, eu acho que eu já deixei até. Vê se vai estar saindo o som, pessoal. Se não estiver saindo, vocês me avisem, por favor. Aconteceu. Mamãe, eu ainda tô me secando. Assim como o aerosol SBP Noites Tranquilas protege você dos mosquitos. A diferença é que ele age continuamente a noite toda. SBP Noites Tranquilas. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Vocês lembram desse comercial? Sim, muito famoso. Muito famoso, né? Esse comercial ele ficou passando durante 2 anos, né? Então, assim, isso é uma coisa que é incomum, né? Normalmente você faz uma campanha trimestral. Nessa época, até você fazia campanhas maiores, e como não tinha muita rede social, né? Na verdade, não tinha rede social. No máximo, aqueles scripts, né? Que quase ninguém entrava e que não tinha imagem, se eu não me engano, né? Não tinha nem foto de usuário. Às vezes as campanhas ficavam mais tempo, um ano, às vezes, né? Porque elas tinham que atingir todo mundo a nível nacional. E elas só eram continuadas se elas estivessem tendo sucesso. Então essa campanha ela ficou 2 anos rodando no mercado, o que indica que ela teve muito sucesso, né? E aí vamos debrifar essa campanha, né? Como é que essa campanha utilizou os conceitos que a gente falou de acionamento da amígdala, né? Então, primeira coisa, o filme começa com uma criança que não consegue dormir por ser atacadas por mosquito a noite inteira. Então, isso já gera um clima de ansiedade que é aumentado pelo rosto da criança triste e cansada. Então, qual é a expressão da mãe? É de tristeza e preocupação. Para uma mãe ver o filho desprotegido ocasionalmente, ocasiona o que chamamos de sequestro da amígdala. Ou seja, tudo que passa na mente dela é o alerta. O que que acontece com o sequestro da amígdala, pessoal? Como a amígdala é o radar do perigo do nosso cérebro, e quando ela é necessária, quando na verdade ela encontra um perigo dentro do nosso ambiente, ela é, é capaz de chamar a nossa atenção 3 vezes mais rápido. O que acontece é que quando a gente busca, quando a gente encontra um perigo, né, no nosso ambiente, e é um perigo real, simplesmente todas as ações do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso, eles são para enfrentar esse perigo. Então, se no nosso cérebro a gente está vendo ali o acionamento da amígdala, no nosso sistema nervoso, se a gente usar um ESG, né, que é uma condução galvânica, a gente coloca no dedo e a gente consegue
entender qual tipo de sistema nervoso está sendo acionado, você consegue ver o sistema nervoso simpático sendo acionado, que é esse sistema de luta e fuga. E o sistema de luta e fuga, ele só tem três respostas, né? Que é a luta, a fuga ou a paralisia. Então, o que que isso significa? Que quando a minha amígdala é acionada e aquele perigo é comprovadamente real, eu só tenho três respostas. Ou eu parto para cima para lutar, ou eu fujo daquilo, meto o pé, ou eu paraliso, né? Então, quem paralisava era o primeiro a morrer, lá na pré-história, né? Na época das savanas africanas. Então, o que que acontece? Os cientistas chamaram de sequestro da amígdala justamente o fato da amígdala sequestrar todo o sistema de atenção e fazer com que a gente reaja exclusivamente para aquele estímulo que está na nossa frente. Então, aqui está o efeito contraste. O que que é pior do que um produto tóxico? É o filho desprotegido. É o filho triste, com aquela cara de triste, chorando, né? E é aquela hora que te desarma. Então, o que que o comercial faz? O comercial faz. Ele mostra a criança triste e cansada, justamente para gerar um problema na mãe maior do que é o problema do produto tóxico, né? E aí, tudo que passa na mente dela é um alerta. E aí, o que que o comercial faz? Mostra o repelente como um escudo protetor na cama da criança, né? E depois o escudo protetor na casa inteira, protegendo a família. Então, o que que acontece? Ele joga uma imagem que lá o professor da Universidade de Wisconsin, o Dr. Richard, ele fala que é uma imagem que faz com que gere relaxamento, né? Então, o que que acontece? Ele gerou a preocupação, gerou o sequestro da amígdala e mostrou que o produto dele, na verdade, é um escudo protetor. E aí, para finalizar com chave de ouro, a propaganda mostra a criança se levantando da cama disposta e brincando, que é o que? Justamente o contrário da criança triste e cansada. Então, ela sequestrou a amígdala, mostrou um produto não, um problema, e depois ela resolveu o problema com o produto dela. E aí, pessoal, vocês falam assim, pô, olha, mas isso daí você fez para o mercado de. Você fez não, né? Porque essa propaganda não foi eu que fiz. Essa propaganda você pegou não é do mercado de autopeças, né? Nem do mercado automotivo. Então, pessoal, o que que eu fiz? Quem tem o chat GPT Plus aí, pode chegar lá no chat GPT Plus e pedir para o chat GPT, bota assim, vídeo. E aí ele vai te dar um chat, uma inteligência artificial dele mesmo. Super simples, pessoal. Isso aqui é super simples, tá? E essa inteligência artificial, o que que eu fiz? Eu peguei exatamente o briefing dessa propaganda e pedi para que ele fizesse uma propaganda do setor de autopeças, né? E aí eu criei um videozinho. O vídeo é isso aqui. Se não sair o áudio, vocês me avisem, tá? Ine-se em uma estrada deserta à noite. Tudo parece tranquilo, até que um barulho estranho surge do motor. A preocupação toma conta. O carro para. A ansiedade aumenta. O ambiente é desolado e cada segundo parece uma eternidade. Mas é neste momento que a prevenção faz toda a diferença. O kit de manutenção preventiva essencial é seu escudo invisível. Simples, prático e sempre à mão. Ele permite que você resolva problemas inesperados e siga em frente com segurança. O carro volta a funcionar. A estrada à frente está iluminada. Sua família, protegida e em paz. Manutenção é prevenção. Proteja quem você ama com o kit de manutenção preventiva essencial, porque segurança não tem preço. Escolha produtos que cuidam de você e da sua família, onde quer que vá. Vocês pescaram a ideia? Vamos abrir um pouquinho aí o microfone para a gente conversar um pouquinho, porque depois aqui a gente vai para uma atividade, né? Total, Alexandre. Sensacional. Deu para pescar a ideia? Né? Então, Total. o o que que a gente fez aqui? A gente gerou uma situação, né? Deixa eu voltar aqui, vou deixar pausando, né? A gente gerou um problema, né? Um problema que ele é piorado, né?
Porque, pô, quebrar o carro já é um problema. Agora, à noite com a família no carro é pior ainda, né? E aí, Ainda mais se for ele. no Rio de Janeiro. Aí piorou de Ainda vez. mais se for no Rio de Janeiro. Falou tudo, André. Ainda mais se for na nossa área, né? Então, o Porra! que que acontece? É, o cara quebra o carro com a família, de noite, num lugar deserto, né? E aí o cara tenta ligar ali, de repente o telefone não pega, né? Então o cara não consegue ligar para o seguro. Ferrou, né? Tô lascado. O que que eu vou fazer agora? E aí ele se lembra. Aí a gente inventei um produto aqui, que era o kit de prevenção, né? Que era um kit que o cara pode ter ali no carro para poder trabalhar com eventuais problemas. E aí ele vai e fala que o cara tem esse kit, ele até usou, como eu mandei o briefing, né? Lá do outro, ele até usou o mesmo nome, né? O escudo invisível. E aqui, galera, eu nem editei, tá? Eu peguei, botei, montei aqui e mandei para vocês, botei só para vocês verem como é que ia ficar uma coisa do setor automotivo. Então, o que que a gente fez? Sequestrou a amígdala nesse momento. Então, eu mostrei uma situação ruim da pior maneira possível para poder chamar a atenção do cara nesse momento e aí depois, né, pior ainda mais, porque cada minuto parece uma eternidade, né? Então eu poderia ter falado aqui que o sinal do celular não está funcionando, né? Que a seguradora só dá aquele menu automático infernal, né? Podia piorar ainda mais a questão aqui, né? E aí acento com o quê? Que aquele kit de manutenção preventiva, que é o produto que a gente está vendendo aqui, ele é capaz de solucionar os problemas mais simples, né, e tal, para fazer com que o seu carro funcione. E aí, quando o carro está funcionando, lembra aquela estrada toda escura? Ela sumiu como um passe de mágica, né? Por quê? Porque agora eu tenho que mostrar o contrário do sequestro da amígdala. Eu tenho que mostrar coisas que vão relaxar, que vão fazer o contraste com aquela cena inicial. Por quê? Porque o seu produto, ele não causa o problema, ele resolve o problema, né? Então, aí aqui eu estou mostrando a cidade iluminada, a tua família feliz, ó. Cara, criança é uma delícia para esse tipo de coisa, né? Criança, bichinho, aqui botou até o ursinho na mão da criança, né? Uma empresa aí do setor de vocês que a gente foi fazer. Eu acho que eu já contei esse case, e vou falar aqui mais uma vez de uma forma bem rápida. Fazer um CRM, né? Que é aquele e-mail, né? Aquele conjunto de e-mails para as pessoas que compravam pneus novos, né? Então, o tempo de troca do pneu ideal para a empresa era de 6 meses a 8 meses. Então, a gente fez um CRM com 8 e-mails, né? O primeiro e-mail, depois que o cara comprou, era no dia seguinte, né? Comprou o pneu, no dia seguinte chega um e-mail falando da boa escolha que ele fez. Aqui é o contrário, né? O cara já comprou o meu produto, né? Vamos ver se vocês conseguem pescar a ideia. O cara já comprou o meu produto. Então, o que que eu quero mostrar para ele? Que foi tudo maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo lindo. E aí, o que que acontece? À medida que os meses vão passando, eu vou falando sobre a segurança, né? Sobre a qualidade do meu produto, sobre o quanto que ele é líder do mercado. Eu estou deixando o cara tranquilo. E aí, quando chega em 6 meses, eu falo para ele dar uma olhada na banda de rodagem dele. Mando até um PDF com um cartão para ele imprimir, para ele poder ver se o pneu dele está certinho ali, né? No, aonde precisa, no sulco, aquela coisa toda. E aí, no 7º mês, eu aviso para ele que provavelmente o pneu dele está no momento de troca. E no 8º mês, olha como é que é a copy do assunto do e-mail. Sua família pode estar em risco. Por quê? Porque o cara está ali no momento em que provavelmente provavelmente o pneu dele atingiu o momento em que ele precisa trocar, né? Então, para que o cara não deixe de abrir aquele e-mail, porque eu sei que nesses 8 e-mails, talvez ele tenha aberto 2 ou 3. O primeiro, né? Normalmente ele abre o primeiro, depois ele começa a ignorar e ele abre um ou outro que ele gosta do assunto, né? Do e-mail que faz ele abrir. Agradecimento é muito bom para o cara abrir e-mail, né? Preciso da sua ajuda. É muito bom para o cara abrir o e-mail, né? Desde que ele sinta confiança em você, né? E preciso da sua ajuda. É melhor você ter o cara ali no seu CRM como 2, 3, 4 compras, né? Enquanto isso, você vai fazendo dessa outra maneira. Mas, basicamente, desse último e-mail, né, a sua família está em risco, é o e-mail
que é mais aberto, inclusive mais aberto do que o primeiro. Por quê? Porque ele trabalha com esse sequestro da amígdala. Então, nesse momento, eu quero que o cara abra o e-mail. Então, olha como o sequestro da amígdala é importante. Então, quando eu quero chamar a atenção de uma forma muito rápida, numa thumbnail, né? Numa capa de um material que eu vou mandar no Instagram, um vídeo do YouTube, né? Aqueles primeiros segundos, é importante que se eu estiver trabalhando com essa técnica, eu mostre esse problema logo de cara, né? Para justamente mostrar o problema. Então, né? Vamos agora para uma atividade, né? Para a gente poder entrar depois no segundo case, que aí já é um segundo case do mercado automotivo, né? Não é exatamente de autopeças e tudo mais, mas já está mais no caso de vocês. Mas, né? Vamos tentar transformar isso numa ideia para vocês já usarem, né? Junto com o marketing de vocês. Então, primeira coisa, né? O que que a gente vai fazer nessa atividade? Vai acionar a amígdala. Então, a gente vai falar aqui sobre como a gente pode acionar a amígdala do cliente de vocês. Então, três maneiras aqui, né? Qual a principal urgência oculta, dor ou medo do cliente? A urgência oculta é o problema que ele não se lembra, mas quando acontece dá uma baita dor de cabeça. E aí, vamos interagir, pessoal? Quem quer responder aí essa pergunta? Qual o problema que o teu cliente não se lembra, mas quando acontece dá uma baita dor de cabeça nele? Ó, no meu caso aqui, que eu sou distribuidor, é o que eu atendo lojista, é falta de produto no estoque dele. A gente usa esse gatilho toda hora do medo. Maravilha. Exemplo. Falta de gatilho, né? Então, falta de gatilho não, falta de produto. Então o cara acabou o produto, ele não pode vender, ele perde a venda, né? Ele deixa o famoso dinheiro na mesa, né? Então, isso daí é uma urgência oculta. Talvez ali, né? Ele, como você falou, né? Um medo, né? Talvez a urgência oculta seja dele esquecer de fazer o pedido, né? Sei lá, Exato. tipo, putz, esqueceu de fazer o pedido do tipo assim, mas Chico, eu vou viajar aqui, tá? Imagina o seguinte, tocou o telefone lá na autopeça do cara, esse é o vídeo, tá? Tocou o telefone, o cara pegou lá o telefone, deixa eu até fazer aqui, vou tirar aqui a tela para vocês me verem. Tocou o telefone lá na autopeça, o cara atendeu a autopeça, senhor, vendemos, blá, 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 blá. Aí o cara sai felizão. Pô, acabei de fechar uma venda aqui de R$ 5.000, né? Legal. Aí vai e faz o parará, parará, tá lá no tá lá. Na hora que o cara clica, cadê o produto? Não tem o produto. E aí, de repente, fala que o cara esqueceu de fazer o produto, de fazer o pedido, né, do produto. E aí, de repente, mostra lá que a suporte, ela te lembra de fazer o pedido, né? Então, toda vez que está chegando próximo a data de pedido, a gente tem lá uma previsão de quanto tempo vai durar o teu estoque de acordo com os teus pedidos anteriores e tudo mais. Então, a suporte, ela te ajuda nisso. Ela te lembra de fazer o pedido, ou então ela já te manda a nota, né, para você aprovar, para saber se já quer o pedido naquela quantidade, enfim, né? A urgência oculta aqui é que o cara se esquece, né? Ele não se lembra. E o medo, tu falou, tá certíssimo, né? O cara, se deixar de pedir, ele deixou dinheiro na mesa, né? Já era. E uma dor, pessoal? Problemas que podem acontecer com o cliente. Deixa eu ver se tô colocando aqui de novo, né? É, a dor é aquilo, né? Qualquer problema é uma dor, né? Qualquer problema gera uma dor. Então, que tipo de dor aí, né? O cliente pode ter, além de não ter uma peça ali, de repente, na hora de fazer a venda. Que também, né? Se a gente for colocar na seara, tudo pode ser encaixado em qualquer caixinha, né? Mas vamos tentar assim, a urgência oculta é aquilo que o cara não se lembra. Então, num anúncio, você vai enaltecer isso, né? Putz, cara, tipo, vou dar o exemplo lá do carro, né? Porra, botar ar lá no pneu do. Caraca, fugiu o nome aqui do negócio. Do step, né? Pô, pode ser uma urgência oculta. Sabia que você tem que lembrar de botar o ar de tempos em tempos para o seu, porque senão, no dia que você precisar do seu step, você vai ficar na mão, né? Isso pode ser uma urgência oculta, porque o cara não se lembra, né? A dor, um problema que acontece. Que tipo de problema pode acontecer aí com o teu cliente que faça com que ele precise reagir rapidamente, né? Comprar rapidamente. A suporte, por exemplo, né, Chico, tem a entrega em 2 horas.
Então, beleza, você não tem o produto na loja, mas dependendo da sua área, né, onde você esteja, você consegue falar para o cliente, olha, eu consigo sim, eu tenho a peça aqui, mas o meu motoboy está na rua, né? Não manda aquele migué, né? E aí, né, o Alfredo lá na Altese, né, ficou sem a peça, ligou para suporte, falou com o Chico, né? Não falou com o Chico, né? Mas só para aproximar aqui, conectar a gente, né? Ligou para o Chico e falou, pô, Chico, tem lá aquela peça? Tenho sim, vai chegar em 2 horas, pode ficar tranquilo. Aí o Alfredo vai lá para o cliente, o quê? O Gregório, né? Vira para o cliente e fala: olha, eu tenho a tua peça, mas o meu motoboy está na rua, vai demorar umas 2 horinhas. Tudo bem? O cliente deu ok, pronto, vendeu, né? Não teve problema. E É aqui isso nesse mesmo. caso. Oi? Não é isso? Falei Mas a ideia é certinho? essa mesmo. Pô, show de bola. E aí o medo aqui, né, nesse exemplo, alguns casos são simples de se resolver, mas às vezes se complicam, né? Então é o exemplo lá da IA. E aí para piorar, né? Imagina se isso acontece numa trilha na estrada real, lá em Minas Gerais. E aí o pior, além de tudo, tá sem iluminação no meio da noite em um local sem sinal, né? Isso pode ser aterrorizante. Pode não acontecer absolutamente nada. Pode ser uma noite linda, totalmente estrelado o céu, maravilhoso, mas a princípio é uma coisa que pode ser aterrorizante, né? E eu passei por algo similar. Eu voltando de Minas Gerais, pelo GPS, fatídico naquela época não era tão bom quanto é hoje, ele me mandou por um trecho da estrada real. O problema é que o meu carro é um Cerato. Então, um trecho da estrada que eu usaria 40 minutos mais ou menos para chegar, eu demorei 6 horas para chegar, porque eu tinha que ir a 20 por hora para poder fazer com que o meu carro não quebrasse, né, ali para ir em cada pedra. E aí teve um momento que eu tentei subir um barranco e o carro começava a voltar, né? Obviamente, meu carro não era para isso, mas a porra da Uninho foi, subiu, que era uma beleza, né? Sumiu e foi falar do outro lado. Mas enfim, depois do desabafo, começou a escurecer, cara. Eu comecei a ficar com medo, minha esposa estava comigo no carro, a gente não era casado ainda, mas a gente já estava junto ali. E aí, cara, na hora veio um eureka. Eu comecei a catar pedra, porque durante a estrada eu percebi que nos momentos que o carro deslizava, aonde tinha pedra era melhor. Então eu já estava, né, já tinha pescado essa ideia. E aí, desculpa. E aí, quando eu tentei subir o barranco e eu não consegui, eu comecei a pegar pedras e fiz como se fosse um caminho de pedra ali. Aí eu consegui subir o barranco, né? Só para sair do barranco e vir uma Uno, filha da puta, atrás de mim me passar, né? Como se eu não fosse nada, né? Mas enfim, né? Então, o medo ele pode ser uma situação muito simples, que aí você leva ela ao pior possível, igual a gente fez ali com a IA, né? Aí uma segunda coisa, vamos descrever uma cena aterrorizante sobre a resposta da primeira pergunta, né? Essa questão aí do cara não ter a peça, né? Não ter a peça e vai deixar dinheiro na mesa, né? Que é um medo lá que vocês usam direto. Qual que é o clima, né, de uma cena como essa? Na hora que o cara percebe que ele não tem a peça e que ele vai perder a venda. Qual que é o clima que tem que é gerado ali? Pensão. Onde? Rapaz, Oi? Qual foi, Chico? bem. Porque é o seguinte, eu não gosto de perder venda por falta de produto. Imagina no varejo, né? Então, o Fernando tá aí, ele pode dizer isso aí com mais autoridade do que a gente. O cara tem um monte de ponto de venda, um milhão de itens. Aí falta um, dói. A dor é É, péssima. E aí, o é que horrível. acontece? O clima é de tensão aí, né, no caso, né? E aí, qual a expressão facial que as pessoas estão fazendo, Alfredo? Na hora que putz, eu tenho essa peça, não dei mole, não comprou, não Hum, tenho, acabei de perder uma venda grande. Galera, você falou tensão, né? Então, é. né, falando de tensão, a gente pode muito Uhum. trabalhar com, né, aquela cara de preocupação com o rugador, né? Que é esse músculo É. aqui. Então, se a gente fosse fazer uma propaganda, né, sobre isso, por exemplo, né? Ih, vendi a peça. Ih, mas acabou a peça. Acabou a peça, né? Então já gera aquele clima, de repente já gera aquele alerta, né? Que propaganda tem isso, né, pessoal? A gente exagera, né? Então já de repente já liga uma sirene na loja, né? Ué,
todo mundo sai correndo de algum jeito, ou então é um sentimento de morte, né? Um sentimento ruim, né? Aquela tensão. Então, dentro de uma propaganda, no momento que falta peça, né? A gente tem que gerar ali naquela mente do consumidor um clima ruim, né? Exatamente o clima que é. No caso, se é uma propaganda da suporte, né, para a Altese, né? Ali é o clima da Altese na hora que falta a peça, né? Putz, faltou peça aqui, vai gerar um monte de merda, perdi a venda. Pô, é uma peça que demora para chegar. Ou seja, eu não perdi uma venda só. Eu perdi, sei lá, 30 vendas até chegar, né, as peças e tal, bababá. Então é um problema ruim pra caramba, mas que vai ser resolvido. Então, se a suporte está fazendo essa propaganda, né, ela nessa cena, ela vai utilizar justamente essas preocupações, essa coisa toda. Se já é, por exemplo, a Altese que está fazendo a propaganda para o cliente lá do outro lado, né? De repente, primeiro que assim, propaganda para peça, ela tem uma questão muito interessante, muito particular, que ela é uma propaganda de intenção, né? Você não fica fazendo propaganda de freio. Olha que freio maravilhoso, lindo, interessante, para um cara que não está pesquisando freio, né? Porra, tá jogando dinheiro fora, né? Rasgando dinheiro literalmente na internet. Então, por exemplo, pô, vou fazer uma propaganda de freio. Vou fazer para quem? Para quem foi lá na minha página que fala sobre freio, né? Para quem está pesquisando no Google freio, para quem foi na página dos meus concorrentes que tem lá falando sobre freio, né? Enfim, né? Você está fazendo campanha para quem está procurando efetivamente ali aquela peça, né? E aí, sendo assim, você vai fazer, por exemplo, um vídeo, né? Já que a gente está falando de freio, de repente, Alfredo, olha que merda. Acabou o freio, cara. No meio da serra, descendo a serra. Tem um caminhão na tua frente, você tem que cortar e tá vindo um outro caminhão do outro lado. Só tem mato e só tem barranco. E agora? Olha que situação que você coloca o cara ali do outro lado da tela, né? Parece com aquele vídeo que eu fiz lá do INBB, né? Do evento, né? A moto sai do caminhão e encontra outro, né? Ou seja, você não tem alternativa. Você simplesmente se viu sem freio no momento em que você mais precisava dele. E, de repente, para piorar a situação, você coloca ali que naquele carro, olha só que merda. Putz, cara, a cena começa assim: a família na estrada, brincando, cantando música junto, com o pai, a mãe, o cachorrinho, né? As crianças atrás, né? Todo mundo brincando e cantando. Daqui a pouco tá descendo a serra e o pai começa a perceber que o freio não tá ficando legal. E aí daqui a pouco ele tá apertando o freio e aí começa a aparecer aquela cara de tensão do pai, a família percebe que tem algo de errado, fica todo mundo tenso e aí de repente tem aquele caminhão na frente, o cara vai virar e vem o outro caminhão e todo mundo pula pelo barranco. Olha que merda. Aí o cara acorda, né? Porque você não vai deixar o teu cliente com essa situação na cabeça. Na hora que ele acorda, o que ele lembra? Que ele está indo viajar e precisa trocar os freios. E aí ele acorda de manhã e já faz o quê? Liga para a Altese. E aí pede para a Altese, leva o carro na Altese para que faça a troca dos freios lá, compra o freio, faz a troca, né? Enfim, né? Ou então a Altese vai passar uma propaganda lá pro cara da oficina, que na hora o cara só quer trocar o freio, não importa, né, de onde vai vir o freio, aí o cara da oficina tem que ligar para a Altese, né? Então, qual é o problema ali, Alfredo? Para o cara da oficina. Qual que é o pior dor para o cara da oficina? Que ele, para ele, em questão de autopeça, em sua relação. Quando que o cara da oficina precisa muito de você? Do produto, né? Precisa da peça. Precisa com Perfeito. agilidade também, né? O produto Ele tem que precisa chegar. com a agilidade da tua peça, né? Então, o cara chegou lá na loja dele e aí ele vai querer um freio. Como é que você vai falar que vai entregar com agilidade? De repente vai ser uma campanha ali, né, para as autopeças. E aí você, Alfredo, que teve lá no nosso evento, vocês têm lá o guia das autopeças, né? Então tem lá no Google Drive, né, que vocês têm acesso,
Excel por bairro com as autopeças ali, né? Então, ali, por exemplo, para o gestor de marketing de tráfego de vocês podem pegar ali o CEP daquela autopeça e colocar ali, né? Aí você vai fazer anúncio ao redor ali. Obviamente vai pegar o vendedor, vai pegar o dono, vai pegar todo mundo. Mas ali é um anúncio que você pode colocar rodando, inclusive se você tem um representante comercial, né? Agora que você está com lubrificante, Alfredo, não sei se você tem representante comercial, mas se você Sim, sim, tem tiver, sim. você tem, você pode Tem. escolher lá, o cara vai, por exemplo, para Botafogo na semana que vem, né? E aí, o que que você faz? Você vai lá no catálogo das autopeças de Botafogo, manda para o teu gestor o catálogo de Botafogo, o gestor vai lá, vai pegar todos os CEPs das autopeças de Botafogo, vai colocar na campanha lá do teu lubrificante durante 1 ou 2 semanas antes do teu representante ir lá. Quando o teu representante for lá, todo mundo da loja já conhece o teu produto. Então, desculpa. Talvez até algum cliente já tenha pedido. Porque como ele pega ali naquele raio em volta, ele acaba pegando outras pessoas também, né? Antigamente a gente podia escolher morador ou passante. Aí numa questão dessa a gente botava passante, porque o cara normalmente não mora na loja, né? Então a gente já elimina ali, né, os moradores ali do entorno e tudo mais. Só que agora o Meta ele tirou essa opção. Então ele só deixa mesmo para quem está ali naquela hora. Ele já não separa se é morador ou passante. Mas você poderia fazer isso, por exemplo, para quando o teu representante de lubrificante chegar lá, né, já está tudo no esquema. E aí, qual que é o clima de terror, né? Quais são os teus diferenciais? Vamos dizer aqui, para a gente pegar a onda da suporte, que o teu diferencial seja uma entrega super rápida ali, né, do teu lubrificante. Cara, já vai mostrar isso, né? Aquilo que a gente falou. O cara vai perder uma venda, 2, 3, por causa de lubrificante, por causa de não ter o produto, e aí vai ligar lá para a fornecedora dele. Aí o cara dá 15 dias para entregar, olha que merda. Aí o cara já faz o cálculo na cabeça, né? Pô, se eu perdi hoje R$ 500 em venda, vezes 15 dias, estou perdendo R$ 7.500 em venda. Aí a cabeça do cara já entra em parafuso, o cara já faz aquela expressão de puto, né? Só que o que que acontece é que, na verdade, a Altese está vindo lá com lubrificante que vai entregar para o cara agora, entrega com um valor mais em conta ou com uma velocidade maior, enfim, né? Você vai apaziguar a amígdala. Mas agora a gente está falando sobre sequestrar a amígdala, né? O exercício agora é a gente gerar tensão lá no cliente para a gente poder fazer com que ele preste atenção, né, na nossa propaganda 3 vezes mais rápido do que ele prestaria se a gente não fizesse isso, né? E aí, vamos lá. Nessas situações que a gente descreveu, por que uma situação como essas desperta esses sentimentos nos seus clientes? Então, beleza, né? Ambos os casos aqui a gente está falando de perda de dinheiro, né? Então vamos lá. Por que que é ruim? Pô, é uma pergunta até idiota, né, aqui pra gente. Mas vamos tentar, né, entender, né? Por que que é ruim ali para o nosso cliente perder essa venda? Vamos tentar sair um pouco do espectro do dinheiro, né? Beleza, perder venda é ruim porque eu perdi dinheiro. Mas por que mais perder venda é ruim, gente? A imagem também da empresa, né? Pô, o cara compra sempre com a Altese. Aí um dia a Altese não pôde, né, resolver o problema do cara. Aí o cara comprou com a Betese. E aí o cara gostou da Betese e nunca mais voltou. Olha aí que merda, É, né? verdade. Uhum. Ou então, outra coisa que pode acontecer, o cara sempre compra com a suporte. Aí a suporte contratou um cara que aí por algum motivo o pessoal do RH não olhou direitinho, e aí o cara mentiu no currículo pra caramba. Falou que era o bambambam bam, bam das vendas. E aí tratou os clientes mal. Por acaso falou lá com o Zé da Autopeças X, que compra 500, vamos botar lá. Chico, o cara compra 150 mil com vocês por mês. E aí o vendedor, cara, foi horrível com ele. E aí o cara
simplesmente nunca mais ligou, né? Então, outro problema, né? Que aí às vezes o cara nem perde a credibilidade, ele sabe que a suporte é top. Ele sempre trabalhou com a suporte, mas o cara foi tão babaca com ele, né? E sabe aquele cara que você tem que demitir na hora, que discute com o cliente, xinga e tudo, sabe? Aquele famoso sem noção nenhuma, que você demite o cara e você avisa para todo mundo, ó, meu irmão, não contrata esse cara não. Esse cara é maluco. Discutiu com o cliente, bateu boca na loja, xingou, quase partiu para cima do cliente, né? Cara, se tu vê esse vendedor na tua frente, ó, não contrata, né? Isso acontece também, não acontece, gente? Quer dizer, eu Muito. espero que não aconteça, mas, né, Acontecer acontece. Só dá detalhe, acontece. o pessoal não manda embora. Pois é, né? Cara, outro dia eu bati com uma situação que era o seguinte, o cara, ele bonificava o vendedor que respondia o WhatsApp em menos de 20 minutos. Pessoal, em 20 minutos o cara já era. Já era. Já era. Eu fui ver essa situação, né? Porque o cara queria, né, me pagar um valor interessante para eu assumir uma meta. E essa meta não estava só dentro do meu trabalho, também estava no trabalho do cara atender lá. Quando eu vi que o cara bonificava, o cara que não atendia, o cara que atendia em 20 minutos, eu falei, cara, jamais eu vou aceitar. Essa bonificação tinha que ser no cara que atende em 1 minuto, pô. Porque em 3 minutos alguém já respondeu e você perdeu aquela venda. Aí eu entendi por que que aparecia lá no gerenciador 3 vezes mais ligações do que aparecia lá no setor de vendas. Porque, cara, os caras simplesmente ignoravam, pô. O cara vai demorar 20 minutos para me responder. Então tem outra situação, né? Aqui, então a gente falou agora de não ter peça, a gente falou agora de não ter peça e perder dinheiro, né? A gente falou agora de não ter peça e o cara de repente ir num concorrente e gostar do atendimento do concorrente, gostar do concorrente. O concorrente vai e já viu lá, pô, tu comprava com quem? Eu comprava lá com a Altese. Pô, então, cara, se você quiser, aí o concorrente já olha de olho grande, né? E fala assim, pô, tu compra com a Altese há quanto tempo? Aí eu comprava há 5 meses lá com ele, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pô, Então, cara, vamos fazer o seguinte: se você comprar comigo a partir de agora, tu pagava quanto lá com eles? Ah, pagava X aqui nisso. Tá bom, então eu vou te dar 5% de desconto. E aí, pronto, fidelizou o cliente, né? Então, né, isso pode acontecer. E aí a gente falou agora de uma outra situação, que é do vendedor, obviamente, né? É, é, não estar treinado o suficiente, dar um vexame, né, que pode acontecer, e também fazer com que você perca cliente, né? Então, todas essas situações que a gente falou, elas poderiam ser utilizadas numa propaganda, por exemplo, né? E aí, qual é o fim qual é o fim, não, é o penúltimo item dessa atividade? Descrever como a situação pode ser resolvida pela empresa, né? Então, se puder, a gente citar maneiras diferentes. Então, por exemplo, o Chico da Suporte falou aí sobre a entrega de 2 horas, né? Então, né, o Alfredo, né? Ele precisa ter lá a peça dele também para poder entregar para as pessoas, poder ter um preço competitivo, porque senão o cara não vai lá, né? Não vai ter, né? Não vai comprar com ele, né? Então, o Fernando lá na escola de autopeças, né? Se pô, o cara ouviu falar do curso, né? Lá do estoquista. Pô, tá com problema de estoque na empresa dele. Aí o Fernando vai e mostra. Olha os problemas que pode acontecer por você não ter o teu estoque redondo, né? Você vai ter lá, vai fazer a venda, fez lá no sistema, chegou no estoque. Fernando, me corrija se eu estiver errado, tá? Chegou lá no estoque, não tem. Tá no sistema, mas não tá no estoque, né? Putz, que merda, olha o problema, né? Fiz a venda e agora vou ter que ligar de repente para o cara para dizer que não tem a peça. Se eu não tiver alguém que possa me entregar essa peça com agilidade, né? Então, de repente, perco a venda, perco o cliente, né? Perco tudo lá. Então, de repente, numa propaganda do Fernando lá do Sou Estoquista, ele pode mostrar como
um estoque não redondo, né? Faz você perder dinheiro. Pode até, de repente, trazer dados, né? Mostrar o quanto que as pessoas perdem por ano com esses problemas, né? Se existir esse tipo de dado, né? Enfim. E aí, lembrando que a gente está agora focado em acionar a amígdala. Mas a gente não pode esquecer que depois de acionar a amígdala, a gente tem que relaxar ela, tem que fazer um carinho nela. Então, depois que a gente usa esses estímulos para poder chamar a atenção da pessoa do outro lado 3 vezes mais rápido, a gente vai precisar assentar com a nossa solução. Então, eu mostrei lá a porrada no joelho, mas depois eu mostro o mertiolate, eu mostro lá que o mertiolate que eu tenho não dói, né? Bota a mãezinha ali, botando a tatadura, assoprando, né? Fazendo aquele carinho que sua mãe sabe fazer, né? Então, assim, depois da gente mostrar o problema, a gente vai ter a situação, né? Então, a gente vai descrever essa situação. E depois, né? Na hora que a gente vai descrever essa situação, a gente tem que lembrar de mudar o clima da cena. Então, como a gente viu lá no comercial da IA, né? No início era uma estrada escura. Então, agora, já que a gente usou um estímulo para ser o estímulo do problema, a gente tem que usar o estímulo antagônico para ser o estímulo da solução. Então, se era a estrada escura, agora a estrada está iluminada, né? Então, se lá o clima era de tensão porque não tinha peça, agora o clima é o quê? De vitória, de relaxamento, porque a peça chegou. Então, tanto lá para suporte, o Alfredo da Altese chegou lá, fez a venda da peça, não tem a peça. Putz, que merda, o cliente aceitou esperar um pouquinho. Aí mostra lá suporte saindo da loja do motoboy com a peça, chega lá na Altese, entrega a peça para a Altese vai, vende para o cara. Na hora que vendeu, ufa, né? Aquele clima de vitória, né? E aí aproveita, já aparece finalizando a cena o Alfredo ligando para a Altese e fazendo um pedido grande daquela peça para não faltar mais. Aí no caso do Alfredo, tá lá a mesma coisa, só que com o cara da oficina, né? O cara tem lá que entregar o carro amanhã, ficou faltando só uma peça que, pô, o cara da oficina já sabe que é tranquilo, que ele consegue com tranquilidade, e aí ele liga e não tem a peça, né? E aí a oficina vai e lembra que a Altese tá sempre aí, nunca falta. E aí ele vai e liga para a Altese, e a Altese vai lá, entrega a peça para o cara com presteza, com agilidade, no tempo certo, e o cara entrega lá o carro para o cliente sai feliz, dizendo que vai indicar para todos os amigos, né? Então, é aquilo, né? Você sequestra a amígdala lá no início, faz o cara mergulhar no problema dele, e aí depois você mostra como que você tem a solução para isso. E aí, gente, para a gente fechar o tema de hoje, agora a gente falou primeiro sobre estimular a amígdala, né? Agora a gente vai falar sobre como acalmar a amígdala, né? Então a gente vai usar agora um outro case que é a amígdala, o radar do perigo. Então, né, não é exatamente carro, né, autopeça nem nada, né? Mas é do setor automotivo, né? Então é seguro para automóveis. Então, os seguros, né, eles servem justamente para nos acalmar em momento de estresse. Então, porra, aquele pessoal lá dos Estados Unidos, né, independente, depois a gente no momento maconha, né, que a gente brinca que é o momento que acabou aqui, é nossa mentoria, a gente desliga aqui a gravação e começa a viajar, falar sobre um monte de coisa, né, e tal. Então, o que que acontece? Lá nos Estados Unidos, aquela galera que queimou a mansão, tem uma galera que tá chorando pra caramba, né? Porque não tem o seguro da casa. Muita gente, né? Porque lá é normal você ter seguro, você ter hipoteca de casa, né? Aquela coisa toda. Muita gente está mais tranquila porque tem seguro. E os milionários, eles estão super tranquilos, né? Tem seguro de tudo. Provavelmente vão empurrar, inclusive, algumas coisas que não estavam ali ou então que o cara queria vender já, putz, aquela Lamborghini lá, que, pô, tava toda quebrada, não funcionava, vou dizer que ela estava em perfeito estado, né? Então ainda tem isso, né?
Então, os seguros, eles servem justamente para isso. No momento que dá uma merda, você simplesmente tem ali, se lembra, né, que tem um seguro. Então, a merda não foi tão grande assim, né, como você imaginava. Então, por mais que ainda tenha um processo todo, uma trabalheira, um monte de coisa para ser resolvida, uma parte do problema já está resolvido, né? Beleza. Além disso, estimular a amígdala do consumidor é só a primeira parte da equação, né? É aquilo que a gente falou. Depois de sequestrar a amígdala, né, a gente precisa aterrissar toda essa energia no campo onde os problemas são solucionados, cara, que a gente estava terminando de falar agora no outro quadro. Então, a Mapfre, né, Seguros, ela entendeu essa necessidade e soube traduzir ela em um comercial em 2015. Então, os problemas nesse comercial que eu vou mostrar agora, eles são mostrados de forma cômica, né? No estilo cinema pastelão, né? Como um jingle, né? Calmo e divertido. Depois vão acontecer uns acidentes. E aí os personagens eles vão ser atendidos por funcionários sorridentes e dispostos. Então, olha, pessoal, aquilo que eu falei dos dois extremos, né? Então, eu tenho um monte de problema, só que eu vou apresentar eles de forma cômica, né? Beleza. Eu vou ter acidentes acontecendo, mas o cara vai ser solucionado, né, por funcionários sorridentes e dispostos. Ou seja, eu tive um problema, mas eu tenho uma pessoa que está sorridente e super disposta a solucionar o meu problema. Então, por mais que eu esteja puto porque alguma coisa aconteceu, cara, aquela pessoa ali, eu posso até dar uma patada ou outra nela, mas ela continua ali resiliente. Pô, cara, ela te quebra mais cedo ou mais tarde, não quebra? Então, pessoal, a propaganda está mostrando isso o tempo todo, né? Diferente daquela primeira propaganda. Naquela primeira propaganda, a gente mostra todos os problemas no início e depois todas as soluções. Agora a gente está mostrando problema, solução, problema, solução, problema, solução. Então, o que que acontece? Depois ainda, o cliente ele mostra uma expressão de alívio, né? Então, ele está lá com aquele problema e, além do funcionário estar sorridente, no final de tudo, o cliente mostra uma expressão de alívio, né? E aí, o filme ainda finaliza com um jargão, né? Se tem Mafre, tem jeito, indicando que o espectador pode ficar tão tranquilo se ele tiver aquele produto. Bom, se eu tenho esse produto, tá tranquilo, né? Então vamos dar uma olhada, né? Como é que foi esse comercial? Eu já deixei ele aberto aqui também, né? Vamos lá. Se não tiver saindo som, a mesma coisa, me avisem, por favor. Tem novidade, tem vaidade, tem infelicidade, mas tem jeito. Tem imprevisto, tem sorriso, ninho estranho, mas tem seguro alto? Isso não custa nada pedir a proposta da Mafre. Pegue para o seu corretor. Mas se tem Mafre, tem jeito. Provavelmente todo mundo lembra também dessa propaganda, né? Foi uma propaganda que também fez muito sucesso. Na verdade, essa propaganda fez tanto sucesso que fizeram quatro. E aí eu ia trazer para vocês a completa, né? Porque eles fizeram um recorte com todos os recortes, né? Eram 2 minutos de propaganda. O jingle é muito maior, né? Então, o jingle tem outras variações também, né? Mas ia ficar gigante, pessoal. Vocês iam me xingar. Então, eu preferi trazer só uma das propagandas, né? Que foi a que mais passou, se eu não me engano, né? Eu lembro que tinha outra que no final aparecia um cara saindo do hospital, né, todo feliz, todo engessado, mas com um sorriso no rosto, né? Mas essa era a que mais passou, né? Então eu preferi trazer essa para gente. Então, vamos debriefar aí essa propaganda, né? O filme apresenta 7 situações onde o seguro alto é necessário. Aí você fala assim, cacete, Alexandre, 7 situações. Pessoal, foram 7 situações que ele apareceu. Então, o que que ele fez lá? Provavelmente o pessoal do marketing, na hora do briefing, encontrou 7. Peraí, agora eu vou tirar o som. Encontrou 7 situações ali que ele poderia retratar, que são as dores, né? Então são 7 dores que estão sendo retratadas aqui. O que que aconteceu aqui, pessoal? O carro do cara pifou. Talvez eles tivessem pensado assim: vamos pifar esse carro numa linha do trem, né? Mas talvez alguém tenha falado assim: não,
Porra, não tanto. A gente quer humor. Não quer desesperar o pessoal, né? Se fosse para botar o velhinho na linha do trem, era no comercial anterior, né? Nesse comercial aqui a gente está usando humor. Então, onde que é um lugar ruim para pifar, gente? Num lugar onde meu carro vai ficar sendo danificado, né? E aí, obviamente, a gente sabe que isso não danifica muito o carro, né? Mas, gente, é para um velhinho, então a gente já lá desse lado já fica, né, mais sensibilizado. Então o cara pifa o carro num lugar ruim de pifar. É essa a primeira dor. Pifou o carro. Aonde? Num lugar ruim. Primeira dor da Mapfre. Aí vamos para a segunda dor. A mulher, né, aqui, pô, sacanagem. Esse comercial aqui hoje. Teria que, né, ter um homem também fazendo isso, senão ia ter a galera, o pessoal reclamando, né? Então, qual foi a dor aqui, pessoal? A mulher que não sabe estacionar aqui, né? Vamos botar a pessoa que não sabe estacionar. Então, na hora que a pessoa vai estacionar, ela vai e pumba, ferra o carro, né? Aqui uma outra dor que já é uma viagem, né? Provavelmente também o cara talvez quisesse retratar um acidente na estrada. E aí, como a gente está falando de humor novamente, uma colisão não ia ser legal, né, gente? Pô, eu tô falando de humor, vou colidir o carro ali com o caminhão? Não, aí o que que eu fiz? Desenho animado. Total, né? Quando o caminhão vira ali, cai tudo no carro atrás. Gente, isso é o clássico do Tiny Toon, do Looney Tunes, né? Do Coyote ali contra o Bip Bip. É o clássico do desenho animado da década de 80, né? Que é o caminhão jogar a terra. Mas isso é o quê? Isso é um acidente, né, pessoal? Um acidente na estrada, concordam? Aqui uma outra dor, né? Pifou na estrada. Por mais que tenha gente que não ligue muito, tem o cara lá tentando resolver o problema, né? A outra dor aqui, ó. Pessoal, na hora de estacionar ali, o cara colidiu com outro veículo. É uma outra dor ali do seguro. Então você vê que eles. Aqui, como eu falei, eram 4 comerciais. Então, se eu tenho 7 nesse e a gente tem 4, vamos fazer uma analogia. Provavelmente eles mapearam umas 30 dores, né? E aí colocaram essas 30 dores, mais ou menos 7 em cada comercial, né? Daria 28, né? Mas aí para a gente arredondar 30. Uma outra dor, pessoal, o cara saiu da estrada. E aí o que que eles fizeram? Jogaram o cara que, ó, saiu da estrada, mas caiu em cima de uma árvore. Outra do clássico desenho animado da década de 80, né? E aí, outra dor aqui, ó, também do clássico, esse pessoal aqui do Amapri via muito Looney Tunes, né? Então, né, o carro tá subindo ali na rua e aí ele volta, né, porque tem um touro, né? Então ali ele foi lá para Amazonas, né, provavelmente para as festas lá, né? Que eu não sei nenhum outro lugar no Brasil que a gente tem a festa do boi, né? Mas também no Looney Tunes, né, no Tiny Toons, né? Esses desenhos ali eram muito comuns. Isso foi feito em 2015, pessoal. Então, o que que acontece? As pessoas que estavam vendo esses desenhos na década de 80 são as pessoas que estão dirigindo em 2015. Concordam? 25 anos se passaram, né? Então, quem estava vendo desenho animado ali tem 30, 35 anos, 40 anos em 2015. Então, é quem está dirigindo, né? Então, vocês veem que as analogias que eles fazem no humor, elas estão muito relacionadas ao dia a dia daquela persona, né? É aquilo que eu já falei 200 vezes aqui, né, em outros conteúdos. E aí, depois das 7 dores aparecerem, aparece o quê? O funcionário sorridente resolvendo o problema, né? E aí, o que que aparece, ó? Aqui foi até um erro de continuidade. Esse acidente, de fato, não apareceu nessa propaganda. Ele é de uma outra propaganda, mas na hora de editar, os caras botaram o acidente errado aqui, ó. É, aqui, ó, já vai começar a mostrar o quê? A pessoa estava ligando para o seguro, né? Tava ligando. Mas ela tava chateada ainda, não tava? Olha a carinha dela de triste, gente. Ela tá triste ainda aqui quando ela termina a ligação pro seguro. E aí, de repente, o seguro chega. Deixa eu ver como é. Olha, vamos ver a carinha dela agora, ó. Ah. E aí o seguro chega. Ah, não aparece a carinha dela aqui. Mas o seguro chega, né? E aí ela já prontamente se dirige pro carro dela. E aí, ó, também o cara, ele tá puto porque ele tá ligando pro seguro, ó.
mas no final ele dá um sorrisinho. Ele- Muito singelo aqui, né? O outro é porque o outro comercial, né, que é o maior, no final o cara fica bastante tempo sorrindo no final. Aqui ele dá um sorrisinho singelo. Oi? Oi, Fernando? Não, eu tossi, cara. Foi mal. Ah, foi mal, foi mal. É, então, essa é a propaganda da Mafre, né? Então, né, foram as 7 cenas. As 7 cenas, né, de acidente sempre acionam a amígdala, né? Que causa uma angústia, né? Nervosismo e estresse. Angústia, né? Falando nisso, até para colar com vocês, né? Pessoal, Natal, Ano Novo, eu tive férias também. Então, por isso, eu não trouxe hoje o resultado do NeuroPDV, mas trago na próxima sem falta, né? E aí, só para colar, né? A angústia, ela está muito relacionada àquele marcador do estresse quando ele aparece junto com a excitação, sabe? Quando é interesse e excitação, é o famoso tá empolgado, né? Agora, quando é estresse e excitação, é o que a gente chama de agonia, né? Que é o que está perto ali da angústia, né? O nervosismo, ele está muito relacionado ele está muito relacionado à ansiedade, né? E ele é inversamente proporcional ao relaxamento, que era um daqueles outros marcadores que a gente tinha lá, que a gente tem lá naquele EEG, né? Só para a gente poder entender ali como é que isso é medido, tá? Esse estímulo, né, é acalmado na maneira que os problemas são apresentados de forma cômica, não digam bem-humorado. Então, por mais que os problemas apareçam, né, no comercial, essa agência escolheu usar o humor. E aí, ao invés dela mostrar, igual na outra propaganda que a outra agência fez e que eu fiz na IA, o problema primeiro, depois a solução, ela aqui está mostrando problema e solução, problema e solução. E aí, para ficar bonitinho, ela faz o jingle bem-humorado, né? Então, ela mostra lá, tem não sei o que, mas tem não sei o que lá. Tem não sei o que lá, mas tem jeito, né? Então, até no jingle, ela está fazendo esse duplo movimento, né? Ela está acionando a amígdala e está acalmando a amígdala, né? Na mesma frase, basicamente, né? Então, após os acidentes, os personagens são atendidos por funcionários sorridentes e dispostos, né? E clientes, né? E os clientes, né? Por mais que estejam em situações desconfortáveis, né? Ou seja, eles demonstram uma expressão de alívio e sorriem depois, né? Após acionarem o seguro. Então, eles estão lá putos, acionam o seguro, ficam tranquilos. Por quê? Porque eles acalmaram a amígdala e ativaram aí essas áreas do relaxamento. E aí o filme finaliza com se tem Mafra, tem jeito, indicando que o espectador precisa daquele produto para não ativar a amígdala, né? Então, a sensação de estarmos preparados para uma eventualidade indesejada é muito eficiente para acalmar a amígdala, né? Então, estarmos preparados para uma eventualidade indesejada. Pessoal, eu não fiz um outro vídeo de IA, porque eu sabia que não ia dar tempo da gente mostrar e eu ia ainda fazer agora os exercícios ao contrário. Mas basicamente naquele vídeo de IA, a gente mostra um monte de situações problemáticas de cara e depois as situações boas, né? Não é isso? Então, imagina o seguinte, lembra que tem umas ferramentas? Ele fala do kit de ferramenta. É claro que o cara não vai ter um torno ali, né? Porra, uma esmerilhadeira, igual mostra no comercial, né? Aquilo ali, a IA deu aquela viajada dela. Mas, imagina que nesse kit ali, tivesse ali um kit elétrico, né? Só para o cara dar uma carga de leve na bateria, se esse foi o problema, né? Ou então o cara tem um negócio ali para poder cobrir o furo do pneu, né? Se esse foi o problema, né? Uma bomba para encher o pneu. Então vamos dizer que a gente enumerasse alguns problemas. E aí, ao contrário do que a gente fez de mostrar todos os problemas e depois a solução, a gente fizesse assim: ah, o cara furou o pneu, mas no meu kit tem lá a borrachinha e tem um enchedor elétrico de pneu. Aí, bati aqui e empenou não sei o quê, né? Mas aí ali no meu kit tem uma ferramenta que dá uma pequena desempenada. Então, dependendo do que seja, dá para eu andar.
No meu kit tem uma cola de vidro, aquela cola mágica de vidro, né? Para poder se quebrar ali o meu para-brisa, eu poder usar a cola mágica. Não sei se vocês conhecem a cola mágica. Parece que o vidro não quebrou. Uma coisa de louco. Você passa a cola ali, meu irmão, o vidro que estava estilhaçado parece que não quebrou, né? Então o cara tem também ali naquele kit, quebrou o para-brisa, usou a cola mágica, pode sair do lugar ali e ir até um lugar, enfim, né? Seria aquela mesma situação, só que ao invés da gente mostrar todos os problemas, a gente mostra problema, solução, problema, solução, problema, solução, né? E aí, agora, para a gente finalizar, vamos fazer o mesmo exercício, só que agora o nosso objetivo é acalmar a amígdala, né? Então, Fernando, eu falei muito do Chico e do Alfredo, vou falar agora de você, tá? Então, quais são os desejos e os entregáveis, né, que os seus clientes buscam, né? Então, aqui eu botei aqui assim, né? O que é entregável, né? Básico, né? É o problema que resolve, mesmo por um segundo. Mesmo que seja ruim, mas existe uma solução. Tem um produto, provavelmente, pessoal, de 100 mil reais, que tem um outro produto, talvez chinês, de R$ 1, né? Obviamente, o de 100 mil reais, o cara, por exemplo, né? Bolsa Louis Vuitton. Bolsa Louis Vuitton. Pô, você vai pro inventário essa porcaria, né? Agora, tem bolsa na camelódromo ali da Uruguaiana, né? É bolsa também, não é bolsa? Resolve o problema básico da bolsa, não resolve? Seja Louis Vuitton ou seja Uruguaianon, né? Vai resolver o problema básico da bolsa, que é levar coisas, né? Mas aí vamos lá, esperado. Depende, né? O entregável esperado depende basicamente que as entregas sejam feitas como nas descrições das contratações. Nada errado de comprar no Uruguaion. Agora, se eu quiser uma Louis Vuitton e pagar a Louis Vuitton e receber o Uruguaion, aí vai dar merda, não vai? Ou ao contrário, né? Na verdade, não, né? Se eu pagar o Uruguaion e ganhar a Louis Vuitton, aí você comprou roubado, né? Mas, né? O que eu quero dizer aqui é que o entregável esperado, ele depende da sua promessa. Se eu prometi muita qualidade e eu não entreguei com qualidade, lascou. Se eu entreguei com qualidade, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Se eu falei que o meu produto é barato, mas ele não é muito, não tem muita qualidade, mas resolve o problema rapidamente ali, e é super barato. Beleza, não tem problema nenhum, eu avisei. Se eu avisei, não tem problema. Então, o entregável esperado tem a ver com a tua promessa. Eu prometi, eu vou cumprir. Beleza. O entregável potencial tem a ver com os diferenciais que te fazem ser a melhor escolha. Te fazem ser uma melhor escolha. Então, o potencial do meu entregável é aquilo que me faz ser uma das melhores escolhas do mercado. E o entregável ampliado é o diferencial que te faz ser a melhor escolha do mercado, né? Então eu tenho o básico, que é o que todo mundo faz, o esperado, que quem faz bem, quem faz mal também fala que faz mal, então quem quiser compra. Tem os melhores do mercado, que tem os seus diferenciais, que fazem deles serem os melhores, e tem o melhor do mercado, que provavelmente tem os diferenciais de todos esses aqui e mais um pouco, né? Então, nesse momento, né, qual que é a brincadeira? A gente descrever quais são os entregáveis e a realização máxima que o cliente poderia ter com esse entregável. Fiz até uma tabelinha aqui, ó. Qual é o meu entregável? Qual dor ele resolve? Qual objeção pode existir contra isso? E qual é o sonho ou desejo? Ou seja, qual é o. Eu posso até dar uma viajada aqui, posso até dar uma brincada. Qual é a viagem máxima que eu posso ter aqui com o entregável com o meu cliente? Por exemplo, aquele esquema lá da estrada, que o cara agora está com a família feliz, eu posso dar uma viajada aqui que o cara teve a melhor viagem da vida dele, ele estava com um problema com a esposa, mas devido a ele ter resolvido aquele problema na estrada, a esposa viu que ele realmente é o homem da vida dela, é o pai das crianças, é o super-homem.
E agora voltou o casamento. Dá para viajar aqui, não tem problema. Na hora do comercial, o marketing vai te tolir. Vai falar para você, calma, calma, gente, calma, Fernando. Não é tanto assim. Calma, vamos segurar, né? Mas beleza, vamos dar uma brincada aqui. Fernando, você pode mandar aí para gente um entregável seu que dor resolve? Qual a objeção e qual o sonho e desejo? Aproveita para fazer propaganda do curso que tiver na área. Não sei se cabe mais com o kit, cara. Porque percepção, assim, por exemplo, questões de treinamento e tal, percepção de valor é muito complicado, entendeu? Então, Verdade. assim, é necessário que o cara tenha muita dor e enxergue muito valor, né? Mas aí vamos lá. Da Conquite, cara, eu entendo que assim, o desejável é um produto de qualidade com preço competitivo, né? O sonho, né, seria que vamos entender assim, né, toda operação logística, né, e comercial e logística funcione, né? E qual foi o outro que você perguntou? Tem a dor que resolve e a objeção, né? Por, por que que o cara não compraria de você e compraria de outro, né? Eu digo assim, talvez assim, em primeiro momento, não tem jeito, tá? Enquanto o cara não conhece o produto, ele vai avaliar o valor, preço de mercado, preço do concorrente, vai avaliar preço. Então, assim, depois que ele começa a ter uma experiência com o produto, talvez isso pese não só o preço, porque aí é o que a gente chama de custo total da propriedade, né? Que vai além do preço de custo, né? Aí envolve aí a qualidade do produto, envolve a comercialização de uma forma geral, né? A confiança, né? Na comercialização, envolve um bom prazo também de pagamento, enfim, é tudo aquilo que vem acessório, uma boa entrega. Então, assim, acho que chama mais atenção é encaixar o preço, né, devido à concorrência. Seria basicamente isso. Perfeito. Então, assim, o sonho do teu cliente poderia ser que o teu produto fosse o mais barato e o melhor do mercado, né? Digamos assim. E que entregasse na hora, na velocidade, bababá, 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 né? Por exemplo. Pô, Alexandre, É, desculpa, cara. É porque eu estava com fone de ouvido, aí perdi a tua voz. Fala de novo, por gentileza. tá. Então, eu falei assim, eu brinquei que assim, às vezes o sonho, né, do cliente é que o nosso produto seja super barato e tenha a melhor qualidade possível, né? Às vezes que você entregue com velocidade, seja o mais barato do mercado, seja de melhor qualidade, né? Mas assim, quando a gente vai pro realista, né, às vezes o sonho do cara, ele tá muito relacionado sabe aquela brincadeira do quadro do perfurado e do quadro da parede decorada? Que o cara não quer uma furadeira. Ele, na verdade, ele quer um quadro na parede, né? Mas ele precisa comprar a furadeira para botar o quadro. E aí você vai mais além, né? O cara não quer nem o quadro na parede, ele quer a parede decorada. Então ele está comprando a furadeira, não é porque ele quer um quadro, é porque ele quer a parede decorada. Se no meio do caminho ele achar uma outra alternativa, né, ao quadro, de repente ele vai pegar uma outra alternativa porque o que ele quer de fato é a parede decorada, né? Então, assim, é aquele objetivo por trás do objetivo, né? Esse, digamos assim, esse sonho, desejo, né? Então, enfim, né? Isso aqui é uma tabelinha que é mais para a gente entender, né? Qual é o entregável, né? O que que eu entrego para o cliente, qual dor resolve, qual objeção e qual sonho, desejo. E aqui, uma cola, né? Qual é o entregável básico? É o problema que eu resolvo, né? O meu entregável básico é o problema que eu resolvo. O meu entregável esperado, né, é o que eu prometo. Aqui é o problema que eu resolvo. Aqui é o que eu prometo para o cara. O meu entregável potencial, aí são os meus diferenciais, né? Muitas das vezes, por exemplo, no caso do Fernando com a Conquite, ele produz, né, lá o kit, né, e tal, produz lá o negócio. Os diferenciais dele aí vão estar, né, por exemplo, na entrega, vão estar na embalagem, vão estar, obviamente, no preço, né? Vão estar justamente nos diferenciais que fazem ele e os concorrentes dele que estão lá no top 3, por exemplo, estarem lá no top 3, né?
que faz eu estar no top 3? Quais são os entregáveis que fazem eu estar no top 3? Né? São os potenciais. E qual é o entregável que me faria estar no top 1? É o ampliado. Aí aqui a tabelinha é só para ajudar, né? Eu boto o entregável, qual dor ele resolve, qual objeção, porque todo mundo vai ter uma objeção, né? Ah, eu quero comprar de você, mas o outro é mais barato, mas o outro entrega mais rápido, mas, né? Então as objeções. E aqui o sonho e o desejo, né? Então, né? Qual é o benefício máximo ali que o teu cliente vê, né? Com o teu produto e serviço. E aí depois, né? Descreva uma situação onde o entregável da sua empresa salva o dia. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Uma família está prestes a viajar, mas ao parar no posto, o frentista identifica que o óleo está baixo. E o que isso pode acabar com as férias, no caso do motor fundir, né, no meio da estrada. Além da família sair, aí beleza. Além da família estar fora de segurança, né? E aí o que que acontece? Já que o frentista falou isso, então, ó, uma situação onde um entregável da minha empresa salvou o dia. Pelo frentista ter identificado que o óleo estava baixo e que o motor podia fundir com aquela família na estrada, ele virou para a família e falou assim: Olha, enquanto a gente troca o óleo, por que que vocês não vão ali até a nossa loja de conveniência? E aí vocês podem ficar lá, né? Tem um lanche, tem sorvete para as crianças, né? Tem um cafezinho e tudo mais, tem um pão de queijo, e aí vocês podem ir lá, passa o tempo, de repente resolve alguma coisa da viagem, tem Wi-Fi, né? Resolve alguma coisa da viagem que vocês tenham que resolver, enquanto a gente troca o óleo para vocês, e aí depois vocês seguem, né, a estrada. Então aí esse posto, né? Pô, além do cara ser totalmente prestativo, né? Além da família sair em segurança, pôde esperar na loja de conveniência no posto, tendo momentos agradáveis em família, enquanto desfrutam das dependências do local, né? Então, aqui foi um exemplo de uma descrição onde um entregável da tua empresa salva o dia, né? Então, né, isso aqui é um exercício para vocês, né? Quando que o entregável da empresa de vocês salva o dia e que situação é essa? É uma situação para ser descrita numa propaganda, né? Num vídeo, num carrossel, né? O problema do vídeo é que às vezes você tem que filmar, fazer roteiro. Se você não quiser fazer com IA, vai dar muito trabalho, né? Com IA dá trabalho, né? Que você tem que fazer várias modificações. Imagina ir lá a pessoa, né? E tal, bababá. Chico sabe do trabalho, né, Chico? Faz lá podcast, faz um monte de coisa, né? Sabe do trabalho de fazer. Se bem que podcast ainda é mais tranquilo, que é mais natural, né? Se tiver que filmar um roteiro, é que é o diabo, né? Fale isso, ferrou, dá branco na hora, é uma desgraça, né? O André sabe, né, André? Filmar com roteiro é uma desgraça, né? Então, pô, né, às vezes um carrossel resolve esse problema, né? Você vai lá, manda até a IA fazer umas imagens e tal, e ela resolve o problema para você. Então, qual foi. Aí, beleza. Atividade. A terceira pergunta: qual foi a reação quando souberam do problema? Então, a mesma coisa aqui, né? Só que lembrando, aqui o objetivo não é o sequestro da amígdala. Não é enaltecer o problema, é enaltecer a solução. Mas, para isso, lembra que na Mafre ela mostra o problema e depois a solução? A gente precisa saber qual é o problema, qual é o clima, quais as expressões e qual é o sentimento. Porque se o clima é de estresse, e a gente está fazendo agora um ping-pong, eu tenho que mostrar estresse e relaxamento. Estresse e relaxamento. Estresse e relaxamento. Se a expressão é de raiva, corrugador, esse músculo aqui, ó, para baixo, ó, é por isso que a IA, ela lê a expressão facial. Existem 16 movimentos que nossos músculos faciais fazem, independente do nosso ato voluntário. Então, esse músculo aqui é o corrugador, né? Ele está muito presente quando a gente está com raiva, quando a gente está com algum tipo de sentimento negativo. E não precisa ser só raiva, não. Normalmente você olha ali do outro lado e você vê alguma coisa que você não gosta. Uma pessoa falando uma coisa que você desconfiou. Né? Então o corrugador abaixa. A mesma coisa a expressão de sorriso, né? O zigomático aqui, né? Ele, ele puxa, né? Então o zigomático
normalmente está relacionado àquela sensação de feliz. Por isso que, às vezes, o cara tá lá negociando. Ah, tá bom, beleza. Assim tá tudo bem. Aí o cara dá aquela sorrisinha, né, na câmera. Tem muito caso, eu estou ajudando, eu estou fazendo um case para um colega, né? Para um amigo, na verdade, amigo até do André, né? Amigo do André lá da rádio, né? De São João, Nova Iguaçu, sei lá. Pediu para eu escrever uma página para um livro dele com cases de neurociência na segurança, né? Na justiça, né? E tudo mais. Aí eu estou mandando para ele ali alguns cases, o caso lá do juiz com fome, né? E tudo mais. Mas tem outros cases que mostram ali como o nosso comportamento é acionado, né? Nesses momentos. Então, tem uns cases que mostram lá de uma, por exemplo, uma mulher, o pessoal descobriu nos Estados Unidos que ela matou os filhos. E aí ela vai e conta todo o que aconteceu. Aí, no final, a história dela é muito boa, realmente, mas no final, quando ela termina de falar a história, ela dá um sorriso de canto de lado. Ela se sentiu orgulhosa do que ela acabou de falar. Involuntariamente, o músculo corrugador dela deu um pequeno sorrisinho. E aí, isso foi uma das coisas que chamou a atenção do pessoal para continuar fazendo, né, investigações sobre o caso. E aí, qual o sentimento está presente na cena, né? Para a gente poder justamente mostrar o contrário. E aí depois, pessoal, qual foi a reação durante a resolução do problema? Mesma coisa, né? Qual foi o clima depois do problema ser solucionado, quais as expressões que elas estão fazendo e qual o sentimento. Então aqui é basicamente para a gente só mapear, né? E o 5, descreva como os colaboradores da empresa prestaram o melhor serviço durante o caso. Então, beleza. Por exemplo, nesse caso que eu dei de exemplo, como que o cliente foi recepcionado, né? Como ele foi. A gente não sabe como foi recepcionado ali no exemplo, não tem. Mas quando o cara foi falar do problema, né? Quando ele passa a informação do problema, ele não só passa a informação do problema, mas ele fala o problema que pode acontecer. E ele faz o quê? Ele já mostra para o cliente, né? Que o cliente já sabe que o cliente vai ficar chateado, que vai perder um tempão que ele não achou que ia perder, vai ter que trocar o óleo do carro. E aí, o que que ele faz? Ele se coloca ali no lugar do cliente, né? Ele entende que o cliente vai ficar chateado e faz o quê? Ele vai e fala para o cliente que ali ele já viu, ó, você está com criança, tem sorvete, está com a sua esposa aí, está com você, vai lá tomar um café, um pãozinho de queijo, né? Então, descrever como o colaborador de vocês vai orquestrar essa situação, né? Porque isso, tudo que a gente falou hoje, pode ser usado nas campanhas publicitárias de vocês. E agora, pessoal, a gente só vai né? Vocês vão ter mais uma mentoria com o André daqui a 15 dias e comigo só daqui a 30 dias, né? Então, eu vou deixar um dever de casa para quem quiser fazer. Hoje você recebeu informações e viu o resultado que pode alcançar ao aplicar esse conhecimento. Os exercícios te deram as ferramentas necessárias para implementar. Então, eu fiz esse exercício hoje com vocês, justamente para quem quiser fazer, já ter lá esse conhecimento e está gravado. Pode assistir também a gravação se quiser. Na nossa próxima mentoria, além de trazer o feedback do NeuroPDV, eu gostaria de receber também o feedback de quem implementou essas dicas aqui de hoje, né? Quem criou aí um comercial, um anúncio, né? Para a empresa com essas dicas. Para quem implementou o feedback, eu vou analisar a execução e vou mostrar os erros e acertos. E para quem tiver feito isso, a gente vai, todas as mentorias que eu der, pessoal, eu vou trazer esse tipo de exercício. Todo mundo que fizer esse tipo de exercício, eu vou levar para um outro grupo. Que outro grupo é esse, pessoal? Vai ser o GIC, um grupo de inteligência coletiva. Por quê? Porque é um grupo só para os implementadores. É um grupo só para a gente trocar informação de quem está implementando. Então, quem estiver implementando vai entrar num grupo onde a gente vai, de repente, se marcar, combinar aí uma vez por mês, né? Para a gente falar, só trocar a informação da implementação. Ah, então esse mês vamos implementar o quê? O sequestro da amígdala. Quem implementar
No mês que vem a gente vai pegar os dados e vamos bater todo mundo que implementou. Inclusive eu vou trazer para vocês. Esse mês eu estou indo para São Paulo no mês que vem para fazer 2 trabalhos para a FGV de análise de propaganda deles, né? Uma para propaganda para pré-vestibular, né? Para pessoal que está saindo de faculdade, nessas coisas para fazer junto com eles pós-graduação, né? Pré-vestibular, né? De pós-graduação. E um outro que é para analisar o garoto propaganda. Eles fizeram um garoto de inteligência artificial e querem analisar com um garoto de propaganda normal. Então, na próxima, eu não vou ter, obviamente, o resultado porque eu vou fazer esse mês, o primeiro, né? Então vai demorar um pouquinho para sair o resultado. Mas eu já vou trazer vários insights também, né? Então, nessa próxima data, a gente vai bater isso e nesse grupo, quem trouxer implementações, não precisa ser boa, pode ser horrível, pode ser igual aquela minha da IA, uma meleca, mas o importante é implementar, né? E aí quem implementar vai entrar nesse grupo separado, que é um grupo para a gente bater resultados. Então, não adianta a gente ficar batendo resultado com quem não estiver fazendo, porque senão a pessoa vai ficar até chateada. Imagina, tô eu e o Alfredo batendo o resultado de uma coisa, o Chico está aqui, o Fernando não fizeram, vão embora, né? Não vão ficar aqui. Então, essa é a ideia, que a gente cria um outro grupo só com quem realizou os exercícios para que a gente possa depois ter um grupo de inteligência coletiva, né? A proposta do mês é essa, todo mundo aplicou, todo mundo teve feedback, resultado, e esse foi o feedback, resultado. Para quê? Para todo mundo poder colher os frutos de todo mundo. Então, um mês um vai implementar melhor, o outro vai implementar mais superficialmente, mas no outro um vai implementar de outra maneira e assim vai, né? Aqui, pessoal, como sempre, estão as referências, né, de todos os materiais utilizados. O primeiro livro que eu falei para vocês lá do Dan Ariely, o Pense Rápido e Devagar, que o André tem lá, que eu já vi na biblioteca dele. O Biology também, que eu acho que o André tem, né, que é do Martin Lindstrom, também que eu amo, né, que eu Esse gosto muito rápido devagar eu também tenho, mas ainda não tomei coragem para ler. É muito legal, André. Eu trouxe vários insights. André, ó, Fernando. Eu trouxe vários insights lá desse livro. Tem um outro também que é muito legal, How Customers Thinking, né? Essential Insights into the Mind of the Marketing, né? Que é basicamente, ele veio para o Brasil só com como os clientes pensam, né? Eles tiraram essa segunda parte dos designs essenciais da mente do marqueteiro, né? O Influence, the Psychology of Persuasion, né? Que é o famoso As Armas da Persuasão, né? Que veio para o Brasil também com outro nome. E o Código Cultural, né? Que é o The Cultural Code, né? Então, essas foram as referências.